Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase tinha nada, uns dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Eu brinco sempre, uma brincadeira séria, que para mim bastaria um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais, nem menos. O que as mídias tradicionais não podem, e são responsabilizadas se fizerem, também não pode no mundo virtual. E o mundo, não só o Brasil, está percebendo isso.
E não é só em relação à democracia, ao ataque à democracia. O número de suicídios de adolescentes por bullying virtual aumentou na Europa tremendamente. Porque o que antes era restrito a um grupo de pessoas, aquele bullying, aquelas ameaças, isso agora ganha as redes sociais. E uma vez que entra, nunca mais sai. Estava fora. Mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presidente, qual de... Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Já a música pula de lado, o outro está do outro lado. Esperar um pouquinho. Não, calma, não esperar um pouquinho. Da admissão da denúncia. Calma lá, pô. Saudade do tempo de quartel, pô. Toque de corneta. Ele tentou esconder o nervosismo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Antes de entrar no centro cirúrgico, ex-presidente divulgou documento que revela nível máximo de desespero do mais novo réu do tribunal. Ministro afirma que os projetos de anistia usam pretexto de salvar manifestantes, mas são para proteger e livrar líderes do golpe, os generais e Bolsonaro. Bolsonarismo não tem para onde correr, segundo Alexandre Moraes, e está apostando em um novo golpe que o projeto de anistia pode viabilizar. Para ele, os projetos, uns apensados aos outros, usam o pretexto de salvar as pessoas que quebraram as sedes dos três poderes para anistiar todos os autores intelectuais e financiadores do golpe de Estado. O projeto, na versão de setembro de 2024, também ameaça a justiça, diz Moraes. A investigação, o ato de oferecer ou receber denúncia e a persecução penal contra esses manifestantes serão considerados abuso de autoridade. É um golpe do legislativo contra o judiciário e abre as portas para golpes de Estado futuros, avisa o relator da tentativa de golpe, que prevê que o projeto da anistia vai colocar o país em guerra nas próximas semanas. Guerra política? Talvez não só isso. Nesse contexto, Moraes vê com preocupação o nível de desespero em que mergulhou o bolsonarismo e também viu com preocupação como ele utilizou o procedimento cirúrgico de que foi alvo e que já estava previsto e foi usado para fazer um grande alarde. Para Moraes, os golpistas estão dispostos a tudo, absolutamente tudo. Não teve surpresa nenhuma. A cirurgia de 12 horas, muitos estão tentando transformar em algo candente, em algo excruciante. Não, isso estava previsto. Isso estava previsto e essa cirurgia de aderência, ela funciona assim. Você mexe uma vez no intestino, você vai ter a cicatrização da operação, da cirurgia, e aí a cicatrização é que gruda um órgão no outro. Então, com o tempo, o organismo absorve essa cicatrização e o que acontece é que aí você fica normal quando é a primeira vez, nas primeiras vezes. Quanto mais cirurgia você fizer, mais vai haver aderências dentro da cavidade estomacal. Os bolsonaristas ficam atribuindo a facada, de fato, a facada, entendo a vida, não é? Ela realmente mostra que foi algo muito sério. Foi algo muito sério. A questão da facada não está esclarecida. Eu não posso dizer para você nem que sim, nem que não, porque eu fiquei em dúvida, não é, com algumas coisas que aconteceram. Eu acho muito estranho essa facada, mas a gente não pode deixar de levar em conta que a facada aconteceu. Né? Se foi armado, se não foi armado, mas que aconteceu, aconteceu. Todos esses médicos aí estão atestando o que aconteceu. Bom, seja como for, o Bolsonaro, ele não vira santo porque levou facada. Eu estava dizendo na rede social, no X, que bandido esfaqueia bandido todo dia e nem
por isso o bandido esfaqueado vira santo. Seja como for, a minha ex-esposa, ela teve essa cirurgia de aderência, porque é comum mulher, geralmente, principalmente mulher que tem vários filhos, quanto mais ela faz parto com intervenção cirúrgica, mais há risco de aderência. Então a barriga dela começou a inchar, não é? Faz uns 15 anos isso, começou a inchar, teve que operar e a cirurgia dela durou 7 horas. Tá? 7 horas, mas é uma cirurgia de baixo risco e que foi prevista em janeiro, quando o Bolsonaro foi outra vez para o hospital. Então isso é um golpe publicitário que está acontecendo. Os bolsonaristas, por sua vez, estão tentando ampliar adesões à anistia com o teor do projeto no escuro. Eles cobram urgência das declarações sobre a abrangência da proposta, tal, estão aí fazendo esse circo, e não é à toa que eles estão fazendo isso. E essa cirurgia, a forma como foi tratada, virou parte da peça de campanha pró-anistia. Você já vai entender. Bolsonaro, ele está estável na UTI após 12 horas de cirurgia, não podia ser diferente, não havia risco nessa cirurgia, é uma cirurgia de baixo risco, só demorou, por quê? Porque quanto mais você mexer na cavidade estomacal do Bolsonaro, mais serão produzidas aderências, então tem que tirar com muito cuidado, por isso que demora. O fato é que, veja como eles estão tentando utilizar isso. O Carlos Bolsonaro publicou textão no X: que vida injusta, jamais aguentaria tanta covardia e maldade como esse ser humano aguenta. Mais uma fase concluída, começa agora outro momento delicado, o retorno das funções biológicas, que é outro trabalho torturante diário, que cada segundo seja de melhoras e mais melhoras, e fala que a aparência dele está estranha, e fica criando casos. Não tem nada de estranho, o Bolsonaro está muito bem, ele vai sair andando desse hospital, e logo, né, questão de cicatrização mínima da cirurgia, controle das funções vitais, uma semana aí com as funções vitais em ordem, ele sai do hospital. Mas ele faz isso no momento em que vira réu no STF. E abafou, né, evidentemente, a cirurgia dele, abafou sua conversão em réu e os termos do acórdão que o STF publicou, que são graves. E o Alexandre de Moraes está avisando os ministros do Supremo, porque há notícias de que há 4 ministros lá que estariam dispostos a salvar o Jair. Há boatos sobre isso, eu não confirmei, eu liguei para as minhas fontes, sobretudo em relação ao Supremo, e não consegui confirmar. Eu sei quem são 3, os 2 indicados por Bolsonaro, o terrivelmente evangélico, Nunes Marques, e o Fux é outra esperança do bolsonarismo. Há mais um, e eu suspeito que seja Edson Fachin, mas ainda é cedo para dizer, mas eu estou atento a isso e vou contar para você aqui. O boletim médico saiu, ele está estável, está tranquilo, apesar da vitimização do Carluxo, né? E ele foi internado num hospital muito caro, que é a filial. Esse aqui é o Vila Nova Star, é um hospital lá aqui de São Paulo, onde ele sempre faz as suas intervenções. É um hospital de rico, na verdade. Eu não considero o melhor hospital, o melhor seria o Sírio-Libanês. Esse aqui é um hospital de rico, porque ele tem uma hotelaria hospitalar 6 estrelas, é muito luxo, não é? Mas ele apostou no luxo e lá em Brasília ele foi operado na filial desse hospital aqui de São Paulo, onde ele costuma se tratar. Bom, veja que se fosse tão sério assim, ele iria para o principal hospital, não para uma filial. Tá? Essa questão do golpe está deixando os bolsonaristas desesperados, porque, veja, os fugitivos estão numa situação terrível
inclusive lá na Argentina, estão sendo abusados pelos outros presos. Diz que a comida é horrível. Prisão argentina não é melhor do que a nossa, né? E, enquanto isso, o PL da anistia ele está tramitando na Câmara e o fato é que não há já quem negue que o projeto visa ajudar o Jair Bolsonaro. E foi por isso que ele fez isso aqui. Antes da cirurgia, ele enviou mensagem aos deputados sobre a anistia. Veja só, o cara está num momento desse, o mundo vai acabar, não é, tal, catarse, nada. Ele enviou mensagem antes da cirurgia falando da própria anistia. Ele enviou uma mensagem a deputados e senadores ontem, horas antes de ser submetido à cirurgia, dizendo que ele faz um apelo a parlamentares pelo projeto da anistia. E ele diz, peço repassar para aqueles que são contra a anistia humanitária para ele. Modular a pena da Débora do Batom, passando de 14 para 10 anos de prisão, continua sendo uma brutal injustiça, já que seu crime é impossível. Imaginemos a cena, na Polícia Federal arrancando Débora de casa com seus filhos de 10 e 7 anos chorando. Veja bem, olha, eu fui arrancado de casa pela Polícia Federal às 6 da manhã com a minha filha doente, que é portadora de deficiência gravíssima, paralisia cerebral, chorando. E eu não vi nenhum reaça se condoendo pela minha filha, não é? Em 2017, e vasculhando a minha casa e virando a minha casa de cabeça para baixo. Por isso é bom a pessoa não cometer crimes. Eu não cometi, nem processo teve contra mim. Mas ele cometeu e há provas disso. Bom, ele fez isso, né? E aliados vêm comando de Bolsonaro ao colocar anistia na nota sobre a cirurgia. Interlocutores dele disseram à coluna que a inclusão do tema da anistia na nota que divulgou seu estado de saúde foi interpelada como comando do Bolsonaro. E na nota que anuncia o complexo procedimento, ele faz um apelo ao Congresso para que a anistia aos presos seja aprovada. E, na verdade, aliados de Bolsonaro estão aí colocando esse caso da anistia como a prioridade principal, e isso porque essa anistia ela tem algumas armadilhas no texto que, se for aprovado, isso não vai dar certo. Veja, aqui você tem uma foto do Bolsonaro com Luiz Fux. É alguém que foi contra a anistia ao Lula, que foi contra a recuperação dos direitos políticos do Lula, que foi contra condenar o Sérgio Moro. É uma pessoa que está lá no STF, que é uma pessoa que oferece risco à democracia no Brasil hoje. À espera dos desdobramentos da trama golpista, aliás, os Bolsonaro estão mapeando os ministros do Supremo que estariam mais inclinados a reduzir as penas de investigados por envolvimento nos atos que culminaram com a invasão. 3 deles, todo mundo já sabe, terrivelmente evangélico, Nunes Marques e Luiz Fux. O quarto, eu acredito, aqui a matéria diz que é o Gilmar Mendes, é brincadeira isso, né? O quarto é o Edson Fachin, para mim. O Edson Fachin, ele foi contra que o STF julgasse Bolsonaro. Ele acompanhou o Nunes Marques e o André Mendonça. Mas o PL da anistia, o Alexandre Moraes está fazendo uma campanha, está com uma campanha junto à classe política, junto aos pares dele, avisando do risco desse projeto, e que tem muita gente aí que não está entendendo, não está avaliando corretamente o risco que esse projeto representa. Os projetos da anistia usam pretexto de salvar manifestantes, mas são para proteger e livrar líderes do golpe e os generais Bolsonaro. E esse PL foi apresentado em novembro pelo Major Vitor Hugo e estabelecia que estavam anistiados todos os manifestantes, caminhoneiros, empresários de protestos em estradas e unidades militares. O relatório do deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, de setembro de 2024, amplia o escopo e significa uma licença para golpes de Estado no Brasil. A ampliação do escopo desse projeto é uma licença, uma permissão para que se dê golpe no Brasil, passados e futuros, e estabelece que ficam anistiados todos que participaram da manifestação
E isso vai começar do período de 8 de janeiro até a entrada em vigor desta lei. Logo depois diz, fica também concedida anistia a todos os que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos do 8 de janeiro, desde que mantenham relação com os eventos acima. Fica perdoado tudo aquilo pelo qual os militares de alta patente fizeram. O projeto de Vitor Hugo afirma na sua justificativa que os protestos no país, desde o fim das eleições, eram legítimos. Esse projeto de lei interfere na justiça eleitoral e é considerado um golpe dentro do golpe. O parágrafo 6º do artigo 6º do relatório estabelece que caracteriza abuso de autoridade o ato de dar início à investigação, à persecução penal ou processo crime, bem como oferecer ou receber denúncias e aplicar de qualquer modo os dispositivos contidos nesse título de forma diversa daquela delineada nesse artigo. Ou seja, a justiça fica proibida de agir contra um crime. E aí o Alexandre de Moraes está atuando furiosamente, não com fúria, mas com empenho, diante da pressão por anistia. Ele busca a classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. A articulação envolve jantares com políticos, visita ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação que envolveu políticos de visita ao parlamento e até as decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos estão em curso. Embora ele tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu no STF, ele está tendo que se empenhar muito e o Alexandre de Moraes está avisando também que há um risco iminente, minha amiga, meu amigo, de uma nova intentona golpista no país. Por favor, repercuta este vídeo, porque as pessoas precisam saber, precisa se espalhar isso pelo país, que o Moraes está avisando que há um risco de nova tentativa golpista no Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.